Aqui no Jornal Jovem Pan, o Diretório Municipal do PSDB em São Paulo realiza amanhã uma convenção para definir os próximos passos da legenda aqui na capital paulista, claro, de olho nas eleições de 2024. Então, para falar sobre esse assunto, o Jornal Jovem Pan recebe agora o presidente do Diretório Municipal do PSDB em São Paulo, Fernando Alfredo, a quem eu agradeço demais pela participação. Presidente, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Pois é, a gente não está escutando o áudio do Fernando Alfredo. Vou pedir, por gentileza, para abrir o seu microfone. Talvez ele esteja fechado, presidente. Não, meu áudio está aberto. Estão ouvindo agora? Perfeito, perfeito. Presidente, para começar, mas antes de falar propriamente da convenção, teve uma notícia que estampou todos os portais de notícias. Existe o que a gente pode chamar de uma crise ou até um racha dentro do partido, porque nós vimos que a Justiça do DF determinou que o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fosse afastado da presidência do PSDB. A informação que a gente tem é que o Comando Nacional da sigla vai recorrer dessa decisão. Como fica o Diretório de São Paulo nessa situação? Algum tipo de mudança em relação ao andamento das negociações e tratativas ou nada muda por enquanto? Na verdade, Daniel, tem um equívoco aí na interpretação da decisão. Na verdade, o presidente nacional Eduardo Leite não foi afastado do cargo. Teve uma decisão que pede a revisão da forma que a executiva foi eleita, mas não há nenhum tipo de afastamento do presidente Eduardo Leite, tanto é que o partido nacionalmente se solidarizou com isso, inclusive a nossa bancada de deputados federais, prontamente garantindo aí que o Eduardo continue conduzindo o partido. Então, e sim, rever o ato da forma que foi eleita a executiva, que teve alguns percalços, mas eu costumo dizer o seguinte, Daniel, quando a justiça precisa ser acionada para resolver questões partidárias, isso mostra que o diálogo e a política perdeu, né? Eu acredito no entendimento das nossas lideranças do PSDB para sempre dialogar e buscar o consenso, que é o que está acontecendo agora, mas infelizmente é um assunto que foi parar na justiça e na imprensa, mas é um assunto que está sendo superado internamente no partido. Tá certo. Antes de passar a palavra para o Marcelo Suano, eu queria agora rapidamente tratar da convenção de amanhã, que será realizada pelo Diretório Municipal. Inclusive, é importante lembrar à nossa audiência que no mês passado houve a suspensão da mesma convenção, me corrija se eu estiver errado. Alguns integrantes do PSDB acusaram o senhor de agir de forma arbitrária. Como está essa situação e o que será decidido amanhã, hein, presidente? Na verdade, dois filiados que há tempos têm insistido, né, em dividir o partido, dois apenas filiados no universo de 47 mil, impetraram com algumas denúncias caluniosas na executiva estadual. A executiva estadual nos notificou aqui na capital, a gente prontamente, em 32 horas, respondemos todas as questões, né, de acordo com o que diz o nosso estatuto. Isso garante com que nós realizemos as convenções, até porque o ato foi suspensório. Foi suspensa as convenções. E o nosso estatuto não prevê suspensão. Ele prevê ou existe aí o cancelamento das convenções, mas não a suspensão. Então, o Diretório Municipal, os nossos advogados encaminharam todo o processo para o Diretório Estadual. Realizamos as 58 convenções zonais do PSDB, a qual 52 diretórios conseguiram atingir um quórum mínimo, com mais de 3.700 filiados participando ativamente desses processos de eleições das nossas 58 regiões, e essa documentação vai ser toda encaminhada ao Diretório Estadual, posteriormente à Convenção Municipal. Então, a gente precisa entender que o PSDB tem um estatuto e esse estatuto precisa ser cumprido. Então, o estatuto não fala em suspensão, ele fala sempre ou se cancela ou que existe a suspensão. E como nós encaminhamos a nossa defesa e as nossas respostas no prazo que foi estabelecido pela Comissão Eleitoral, e até a data de ontem, né, dia útil, a gente não recebeu nenhum tipo de resposta da Comissão Eleitoral, e o que diz o nosso estatuto é que a Comissão Eleitoral deveria se manifestar em 24 horas após o recebimento das nossas justificativas. Então, a Convenção Municipal do Diretório aqui está mantida amanhã na Câmara Municipal, das 8 ao meio-dia, onde os mais de 350 delegados votarão para eleger o novo Diretório Municipal. São esperadas mais de 1.300 pessoas, porque os nossos 10 segmentos e núcleos de base também realizarão as suas convenções. Então, a ideia é fazer uma grande festa aqui em São Paulo, para mostrar que o partido está vivo, né, está atuante, como sempre foi aqui na cidade de São Paulo, e nos preparar para as convenções estaduais e para a nossa convenção nacional. A pergunta agora é do comentarista da Jovem Pan, Marcelo Suano.
Boa noite, presidente. Presidente, eu vou pegar um ponto que o senhor falou, que o senhor disse que quando vai para a justiça significa que a política perdeu. O PSDB, durante muito tempo, ele foi visto como um protagonista da política brasileira e exatamente pela capacidade que ele tinha de transitar entre todos os mundos. Apesar de ser ou mais identificado como centro-direita ou centro-esquerda, ele transitava por todos. O que nós estamos vendo é que aquilo que porventura era visto negativamente, que dizia não chegava, estava sempre em cima do muro, na realidade se mostrava como uma capacidade de interlocução. No entanto, essa capacidade de interlocução ela foi jogada, parece, no chão, porque hoje se vê como uma fragilidade do partido. Não à toa, um partido que na Câmara tinha uma bancada enorme, agora é uma bancada muito pequena. As perguntas que eu vou fazer para o senhor agora são 3 muito rápidas, mas decorrem exatamente dessa impossibilidade de verificar como positivo o fato de o PSDB antes conversar com todos, agora parece que ele não, por mais que ele converse, não tem nenhuma importância, porque ele não se posiciona. Aí eu gostaria de perguntar para o senhor, o que o senhor atribui essa perda de protagonismo do PSDB? 2, ele vai apoiar quem? Está definido quem para a Prefeitura de São Paulo, já que o senhor é municipal e daqui de São Paulo. E 3, qual é o posicionamento do PSDB em relação ao governo Tarcísio e em relação ao governo nacional? Por qual, o governo da Presidência da República? Por qual razão? Porque parte dessa fragilização e fragmentação se dá porque há críticas daqueles que dizem que não deveria migrar para o Tarcísio e outros dizem que há críticas daqueles que falam que deveria ser oposição concreta ao governo do presidente Lula. Quais são os posicionamentos do PSDB neste momento? Primeiro que, em relação à primeira questão, o PSDB não perdeu nunca a capacidade de dialogar. A política, ela vive sempre uma metamorfose, como já dizia o nosso grande amigo Magalhães Pinto, né? Como nuvem, você olha para o céu, as nuvens estão de um jeito, daqui a pouco você olha e está de outro. O Congresso, a política nacional mudou. E eu entendo, sim, que o PSDB, em algum momento, deixou de se colocar como opção, e aí isso, na minha concepção, parte na eleição de 2018, onde você teve uma polarização muito grande da extrema esquerda e da direita, e que o PSDB deixou de ter, de fato, um protagonismo em apresentar as suas propostas de forma mais contundente com o nosso eleitor. A população, em modo geral, enxergou no Bolsonaro um líder da direita e no Haddad um líder da esquerda. E o nosso candidato, que era o nosso querido Geraldo Alckmin, perdeu ali, não conseguiu se colocar de forma contundente e apresentar que o centro sempre é o melhor caminho, né? Ou seja, o centro social-democrata, um centro de definição, um centro progressista. Então, o que acontece é que a política tem mudado e o PSDB diariamente tem buscado se adaptar a essas variáveis. Ninguém esperava que o Bolsonaro ia ser o fenômeno que foi em 2018. Ninguém esperava aquilo. E foi. Então, o país acabou elegendo um boçal para a presidência da República que fez as atrocidades que fez. Por conta dessas atrocidades, a esquerda volta a ter protagonismo com o Lula. Então, quer dizer, você percebe que o pêndulo está totalmente fora de eixo e eu acredito que isso é tempo ao tempo. O PSDB passa por um processo de reformulação. O nosso presidente Eduardo Leite, dias atrás, fez um encontro importantíssimo em Brasília, que tem reposicionado o partido para a Agenda 2045. E volto a falar, política tem que ser feita a curto, médio e longo prazo, e é nisso que o PSDB tem trabalhado. Em relação ao posicionamento aqui da cidade de São Paulo na prefeitura, vale lembrar, o PSDB é um partido com tradições na democracia. Hoje, o PSDB não tem candidato natural à prefeitura. Tem o nosso presidente Marco Viola, que se colocou um processo de se apresentar para o partido para as prévias. Temos 8 vereadores, a maior bancada da cidade de São Paulo, que já declarou apoio para o prefeito Ricardo Nunes, e pode ser que apareçam outros nomes. Se aparecer qualquer outro nome dentro do PSDB que queira pleitear a prefeitura, nós submeteremos esses nomes a um processo de prévias. Embora hoje tenha um encaminhamento do partido de apoio ao prefeito Ricardo Nunes, tanto pela bancada, tanto pelo atual diretório que se renova amanhã. E por que esse compromisso? Porque foi um compromisso firmado lá atrás, tanto na eleição do prefeito Bruno Covas, tanto na eleição de 2022, nas costuras que foram feitas. E eu aprendi com o Mário Covas e com o Bruno Covas que acordo político se cumpre. O prefeito Ricardo Nunes tem sido leal ao legado do prefeito Bruno Covas, então não tem por que o PSDB não caminhar com ele. Mas é óbvio que se as candidaturas que hoje surgem dentro do partido se aflorar aí mesmo, nós faremos um processo de escolha e vamos sim levar essa situação para os partidos que devem compor a aliança do prefeito Ricardo Nunes e dialogar sobre o melhor nome. E volto a dizer, hoje, em todas as conversas que nós temos tido no partido, o encaminhamento é que o PSDB vai se encaminhar com o prefeito Ricardo Nunes, como já foi noticiado em vários momentos. Em relação à posição do Partido Nacional em relação ao governo federal e aqui no estado de São Paulo,
Vale lembrar que o PSDB aqui no segundo turno declarou apoio para o Tarcísio, mediante aos compromissos que ele assumiu, né, com os compromissos sociais-democratas que o PSDB implementou aqui no governo em 28 anos de atuação à frente do governo, desde o governador Mário Covas até o governador Rodrigo Garcia. Em questão do governo federal, o PSDB faz uma oposição construtiva. Tudo aquilo que for pauta interessante e importante para o país, o PSDB vai votar favorável. E aquilo que for ruim, nós vamos votar contra. O PSDB não faz aquele trabalho quanto pior, melhor, como é feito com a esquerda e como essa extrema-direita faz. Não, o PSDB quer ter um país forte, um país de fato democrático, progressista, liberal. Essas são as nossas bandeiras e esse é o nosso objetivo. Então, aqui em São Paulo, o PSDB é em base do governo Tarcísio. Os nossos deputados têm dialogado, tanto com o chefe da Casa Civil, Arthur Lima, quanto Arthur Lima, tanto com o próprio governador. O partido na capital declarou apoio, embora tenha um distanciamento, porque a nossa política é municipal, mas não tem por que não continuar dando apoio para o governador Tarcísio, porque ele tem ido bem no governo do Estado. Em relação ao governo federal, também acredito que o governo Lula tem ido bem, o vice-presidente Geraldo Alckmin tem ajudado a conduzir o país de forma equilibrada, então não dá para o PSDB mudar aquilo que a gente sempre defendeu, né? Não ser um partido que está ali para ajudar e para construir. Eleição não pode ser um jogo de tudo ou nada, né? A gente tem que entender o que é melhor para o país e melhor para o nosso Estado. Tá certo. Fernando Alfredo, presidente do Diretório Municipal do PSDB aqui em São Paulo, tratando das questões importantes do partido e também adiantando o que será debatido e definido amanhã nessas convenções que irão ocorrer na Câmara Municipal de São Paulo. É isso, né? Isso mesmo, Daniel. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Boa noite, bom fim de semana e até uma próxima. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marcelo. Muito agradecido pelo convite. Até uma próxima.